Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Esse aqui é mais um Drops, né? Que são dicas rápidas que eu faço num take de gravação só. Não demora mais do que 15 ou 20 minutos para vocês ouvirem. Onde eu dou dicas rápidas, né? De cultura, de livros, de filmes ou sei lá, de poemas, de contos que eu tenho lido e tudo mais, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Vince, eu sou apresentador desse podcast, Taverna do Lugar Nenhum, e eu queria convidar vocês a acessarem o site, né, que é tavernadolugarnenhum.com.br. Lá vão ter todos os meus textos e tudo mais que vocês quiserem saber, né? Além das minhas redes sociais. Vocês podem ir lá, adicionar, seguir, façam o que vocês tiverem vontade, né? E eu queria, nesse Drops, falar de um filme que eu assisti recentemente, chamado The Devil's Rides Out, ou então em inglês, The Devil's Bride, ou em português, que é o nome que eu acho mais legal de todos, que é As Bodas de Satã. Esse filme faz parte. Eu tô assistindo esse filme porque eu tô com um projeto no futuro de fazer um programa dedicado a horror folclórico, né? A folk horror. E eu peguei uma lista de filmes assim, entre os filmes que eu já vi e os que eu ainda não vi. E eu tô assistindo ou reassistindo, né? No caso, né? Esse filme eu já tinha assistido antes, eu reassisti recentemente. Eu tô assistindo e reassistindo, tô fazendo críticas e eu vou querer fazer um programa a respeito do folk horror. Enfim. E eu assisti recentemente, novamente, né? As Bodas de Satã, né? Que é um filme que eu fui ler a respeito, não apenas do filme, mas eu fui ler a respeito do diretor, que eu achei comentários muito interessantes a respeito do diretor em relação a essa obra, né? Bem, The Devil's Rides Out, também conhecido como The Devil's Bride nos Estados Unidos, a troca do título, né, dos Estados Unidos para a Inglaterra, né? Aliás, o contrário, né? Da Inglaterra, que é o filme em inglês, para os Estados Unidos, só como a título de uma curiosidade inútil, a Hammer, que é a produtora e distribuidora desse filme, ela pensou que The Devil's Rides Out ia soar muito como um filme de faroeste. E realmente, né, parece um filme de faroeste quando você escuta, né, The Devil's Rides Out. E então em inglês, nos Estados Unidos, eles resolveram mudar o filme para The Devil's Bride, né? Só uma curiosidade inútil, né? É um filme que é um filme britânico, né? Lançado em 1968, baseado num romance ocultista de 1934, um romance assim de mesmo nome, chamado The Devil's Rides Out, de um cara chamado Dennis Wheatley, né? Esse filme ele foi roteirizado por Richard Matheson, que é o autor do livro Eu Sou a Lenda, que virou filme, né, até com Will Smith e tal. E foi dirigido, né, pelo Terence Fisher, né, e estrelado por ninguém menos que Christopher Lee, né, para quem conhece O Senhor dos Anéis, né, sabe quem eu estou falando. Bem, eu vou dar um enfoque muito especial no Terence Fisher, né, que é o diretor desse filme, que ele é uma figura muito curiosa, né? Ele é uma figura que é extremamente importante para o cinema de horror. E ele foi, assim, o primeiro a dar vida ao horror gótico em cores e um dos primeiros a levar conotações sexuais e horror explícito para o grande público, né? Embora essas características hoje, né, se a gente for assistir os filmes, elas possam parecer suaves, né, para os padrões atuais, assim, não há como a gente negar que para a época não haviam muitos precedentes, né, não havia precedentes dessa abordagem em sua época, especialmente na escala de filmes que ele produzia, né. E o que mais é interessante no Terence Fisher é que ele é reconhecido como um cristão conservador. É interessante você pensar que um dos maiores nomes do horror britânico,
um dos caras que foi responsável por levar temáticas de conotação sexual e de horror explícito, né, para o grande público, seja um conservador cristão, né? E a sua visão artística como diretor, ela bebe de muita influência, né, de outro cara que é também um católico conservador, que é o Alfred Hitchcock. Para quem não sabe, o Hitchcock ele é cristão, ele é católico, né? E ele é fã de um autor muito querido por mim, que se chama Chesterton, né? O Alfred Hitchcock, ele é muito fã do Chesterton. Bem, o Terence Fisher é muito influenciado pelo Hitchcock, e também uma coisa muito incrível da sua biografia que eu fiquei fascinado é que a sua fantasia ela é muito norteada por um cara chamado Charles Williams, e também foi muito influenciado por um cara chamado C.S. Lewis. O Charles Williams e o C.S. Lewis, junto com o Tolkien, eles meio que fazem uma tríade de autores de fantasia cristã, né? O Tolkien, o C.S. Lewis, a gente conhece pelas obras, né? O Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia, que são as obras mais conhecidas de ambos os autores. E o Charles Williams também seria um autor cristão de fantasia também, que inclusive ele tinha uma relação de amizade muito próxima com o C.S. Lewis, né? Enfim, e é interessante se notar nos filmes do Terence Fisher que em quase todos eles existe uma forte presença de uma perspectiva cristã, né? Que não é muito explícita, mas está lá, né? Muitas vezes há um herói que derrota os poderes das trevas por uma combinação de razão e fé em Deus, né? Em contraste com outros personagens que são ou cegamente supersticiosos ou aqueles personagens presos num racionalismo meio dogmático, né? E em Devil's Rides Out, né? O Terence Fisher ele despeja sorrateiramente um velho conteúdo moral cristão da providência do bem contra o mal, né? E tudo isso é fantasiado num divertimento bobo de filme B, né? Eu vou enfatizar aqui o filme bobo, o adjetivo bobo, para vocês não pensarem que eu estou achando que esse filme aqui contempla muitas discussões profundas sobre espiritualidade. Não é nada disso, né? É um filme B, é um filme bobo, é um filme divertidíssimo, mas é um filme bobo, ele é despretensioso e ele não tem a substância intelectual que muitas vezes eu estou falando aqui. Parece que ele tem uma grande substância intelectual, uma grande reflexão sobre o espírito, mas não tem nada disso, né? O satanismo mostrado aqui nesse filme, ele é mostrado como estranhos rituais carnavalizados de uma elite aristocrática, né? Algo que ele reproduz da obra original do qual ele foi inspirado, né? Lembrando que eu falei, né? The Devil's Rides Out, na verdade, é um filme baseado num romance ocultista de 1934 de um autor chamado Dennis Wheatley, né? E outra figura muito interessante é esse Dennis Wheatley que eu falei, né? O Dennis Wheatley, ele é um cara muito... ele chegou a conhecer pessoalmente o Aleister Crowley, né? Ele fez parte do London's Ghost Club, né? Que é uma sociedade discreta ou secreta, não sei, de estudos paranormais, né? E é um cara que demonstrou muito interesse pelo chamado caminho da mão esquerda, né? Para quem já conhece o que é o ocultismo, sabe? A gente tem basicamente duas grandes vertentes, né? O caminho da mão direita e o caminho da mão esquerda, né? E eu não vou me alongar muito nesse tema, né? Não é o foco do programa, mas o Dennis Wheatley, ele se interessou bastante pelo caminho da mão esquerda. No entanto, né, apesar disso aí fazer parte da sua biografia, ele, num certo momento da vida, ele foi lúcido o suficiente para não levar a sério toda essa bobagem, e depois de se converter ao cristianismo, ele tomou o que eu chamo de caminho da literatura, né? E ele começou em seus livros, denunciar a insalubridade dessas seitas, que inclusive eram frequentadas assim por muitos poderosos na Inglaterra,
e muitos simpatizantes do nazismo também, inclusive o Aleister Crowley. O Aleister Crowley era simpatizante do nazismo, né? Infelizmente, né, o seu amigo, né, o Crowley, ele não fez o mesmo caminho, né, acreditando piamente até o fim da vida que era um bruxo e que vocalizava a vontade de Apócrates, né. Eu digo infelizmente porque ele seria, para mim, o Crowley, um grande escritor de horror cósmico, né, talvez até melhor que o Lovecraft, né. E esse filme, assim, ele tem um aspecto muito interessante de magia. Ele parece que bebe muito da fonte daquela fantasia cristã meio medievalizada em objetos mágicos. Existem muitos rituais aqui de invocação de anjos, de invocação de demônios. Os personagens principais aqui que se antagonizam, né? Que é um grande aristocrata e um cientista que se tornou religioso. Religioso não no sentido... Ele é religioso pelo zelo religioso, não que ele tenha se tornado um padre ou um monge, alguma coisa do tipo, né? A disputa entre esses dois é uma disputa entre magos, né? Ambos invocam espíritos, né? Sendo que um invoca espíritos malignos, outros espíritos benignos ou anjos, e há uma disputa mágica entre eles, né? Não é uma coisa canonicamente cristã, ortodoxamente cristã, mas é algo que é uma licença poética para debater ou então vitrinizar essa coisa muito da luta do bem contra o mal, né? É uma coisa interessante porque o tom de voz meio de fantasia desse filme faz lembrar um pouco a obra mesmo do Charles Williams e do C.S. Lewis, e também um pouco da obra do Tolkien, né? O embate entre o bem e o mal, ele não se torna, por exemplo, nos filmes religiosos explicitamente cristãos, ele não se transforma naquele embate clássico do padre contra o demônio, não é? Em filmes de exorcismo e tudo mais. Ele se figura numa espécie de guerra entre magos, né? É como se fosse o Gandalf contra o Saruman, né? Do Senhor dos Anéis. E é esse o tom do filme, né? Esse tom meio de terror, ocultismo e magia dentro de um arcabouço de uma moral cristã que está sobrevoando todos esses temas, né? Que para muita gente pode parecer antagônico, pode parecer contraditório, mas o que eu acho que é um exercício interessante de criatividade, né? Tem muita coisa desse filme, especialmente da parte mais espiritual, que eu achei meio bobo, mas assim, lendo um pouco mais sobre o próprio diretor do filme e a própria obra em que ele se baseou, eu acho que eu não tenho tanto essa opinião. Eu não acho que é um filme tão bobo assim. Acho que é proposital que ele seja um pouco feito dessa forma que eu falei, sabe? Enfim, não vou me alongar mais, fica aí a indicação para vocês, The Devil's Rides Out. E uma coisa interessante, né, para os fãs de heavy metal, né, o Steve Harris, né, ele compôs o clássico The Number of the Beast baseado num pesadelo que ele teve depois de ter assistido esse filme, né? Inclusive algumas cenas desse filme aparecem naquele clipe horroroso lá do The Number of the Beast. Enfim, fica a dica para vocês. The Devil Rides Out, ou As Bodas de Satã. E é isso. Espero que tenham gostado. Acessem o site tavernadolugarnenhum.com.br. Adiciona eu nas redes sociais, ou me sigam, né? Porque as minhas redes sociais, o Facebook, por exemplo, que é o que eu mais gosto de usar, ele está com a capacidade máxima de amizades, mas pode ir lá me seguir. Enfim, fiquem com Deus e até mais.